No vídeo anterior eu falei sobre o estoicismo, né? E como que eu apliquei na minha vida algumas lições dele e como eu estou reativando essas lições, aplicando e trazendo elas para a nossa realidade de microempresário B2B, né? Para quem trabalha solo, para quem tem uma equipe enxuta, né? Vou deixar depois a recomendação desse vídeo para que tu assista, porque hoje eu estou trazendo a parte 2 do que eu estou chamando de filosofia que vende, né? E esse vídeo ele vai trazer o que me inspirou a fazer esses dois conteúdos, porque esse vídeo eu vou falar de uma filosofia bem mais antiga, que é a filosofia tolteca. Se não me engano, ela é mexicana, né? Ela tem mais de 3.000 anos, e o que me inspirou a fazer esse vídeo e o anterior foi quando eu assisti uma série de vídeos da psicóloga Sandra Bueno, aqui no YouTube, onde ela fala de um livro do Dom Miguel, acho que é Dom Miguel Luiz, Dom Miguel Ruiz, me perdoe, tá? Mas eu acho que é isso. O nome do livro é Os Quatro Compromissos, tá? E ela fez uma série de vídeos sobre esse livro. Eu assisti essa série de vídeos para mim, né? E conectei com a minha realidade, conectei com a minha realidade B2B, com a realidade do meu negócio que eu estou colocando e pensei, poxa, vou levar isso para a galera. E aí eu fiz o vídeo do estoicismo, que é o vídeo anterior, e estou fazendo esse vídeo aqui que a gente vai falar sobre os 4 compromissos da filosofia tolteca aplicado ao teu pequeno negócio B2B. E aí, assim, só para contextualizar, tá? A filosofia tolteca, ela fala que a nossa realidade ela é moldada pelas nossas crenças, pelas coisas que a gente diz para nós mesmos, né? E pelos comportamentos que a gente tem. E como eu disse no vídeo anterior, eu sou um cara que sou apaixonado por desenvolvimento pessoal já há algum tempo, né? E esses dois vídeos, né, o anterior e esse, eles conectam desenvolvimento pessoal, vendas e empreendedorismo, que são os 3 assuntos que eu sou apaixonado. E esse vídeo aqui ele vai falar muito mais sobre isso, assim, sobre a parte das nossas crenças e dos nossos comportamentos, né? Então acompanha até o final aqui, depois eu te lembro de assistir o primeiro vídeo e já te inscreve aqui no canal se tu tem um pequeno negócio B2B para acompanhar os próximos conteúdos que eu vou trazer. Eu falo bastante aqui sobre implementação de processo, de vez em quando vou trazer alguma coisa mais filosófica, mais de mentalidade, apesar de eu não ser filósofo, então mais uma vez me perdoem os estudiosos aí de filosofia, tá? Mas eu estou trazendo aqui a minha interpretação, a minha visão e a minha adaptação para a minha realidade, para a realidade de quem tem um negócio B2B, tá? E o primeiro compromisso desse livro que ele fala é sobre a impecabilidade da palavra. E aí eu quero trazer 2 pontos sobre a impecabilidade da palavra, tá? Eu até anotei aqui, como vocês sabem, esse caderninho aqui com a espiral, ele é o dos rascunhos de conteúdo, que é para eu não deixar passar. Mas vamos lá. O primeiro compromisso sobre a impecabilidade da palavra, ele tem muito a ver com várias coisas que eu já disse aqui no canal, inclusive uma das que eu falo lá no vídeo anterior sobre a virtude, né? A virtude como bem supremo. Aqui na impecabilidade da palavra, a adaptação é a seguinte: nunca promete para o teu cliente aquilo que tu não vai entregar. E nunca entregue para o teu cliente algo que tu não vai conseguir cumprir. Tá? Porque vamos lá, a gente está falando aqui da realidade de uma pessoa que tem um negócio B2B solo ou que tem uma equipe enxuta. Então, se tu é solo e, sei lá, tu é aquele cara que contrata pessoas PJ para trabalhos específicos, para trabalhos pontuais, ou se tu tem uma equipe enxuta, provavelmente tu não tem uma equipe de suporte, uma equipe de CS, uma equipe de CX para dar um suporte caso tenha algum problema. É tu que vai fazer a entrega. É tu que vai resolver os problemas que podem surgir na entrega. Então toma cuidado para quando tu fizer uma promessa para o cliente, tu prometer exatamente aquilo que tu consegue entregar. Porque ele vai te cobrar por isso, tá? Impecabilidade da palavra. O primeiro objetivo que eu quero trazer sobre isso é tu ser honesto com a pessoa e consigo mesmo, tá? O que me remete ao o segundo ponto
desse primeiro compromisso, que é tu tomar cuidado com as coisas que tu fala para ti mesmo, sabe? As coisas que tu afirma para ti mesmo, quando tu diz assim, não sou bom em vender, não consigo converter cliente. Cara, venda não é talento, tá? Venda é processo. Venda é processo e eu falo muito sobre isso aqui no meu canal, tá? Então tu tem que cuidar muito o que tu fala pra ti. Porque eu não sou capaz, porque eu tô errado. Às vezes tu te coloca em dúvida sobre a tua própria qualidade e habilidade de entrega, seja lá o que tu vai fazer, seja lá qual é o teu negócio. Às vezes tu repete pra si coisas que podem ser muito cruéis assim para ti. Então, tu tem que ter cuidado com a impecabilidade da palavra, porque isso vai ficar sempre te assombrando. Então, o primeiro compromisso, eu gostaria de trazer esses dois pontos do primeiro compromisso, sobre a impecabilidade da palavra. O primeiro deles é cuidado com o que tu vai prometer para o teu cliente. Promete para ele exatamente aquilo que tu sabe que tu vai conseguir entregar. Sabe? Porque quando tu for entregar para ele, tu precisa entregar exatamente o que tu prometeu, né? Então, cuida muito isso. E o segundo ponto da impecabilidade da palavra é justamente sobre tu ter cuidado com as coisas que tu fala para si mesmo, porque tu acaba internalizando isso e tu acaba trazendo isso como verdade e daqui a pouco tu tá sendo muito tá pegando muito pesado contigo mesmo, tá? E de novo, assim como eu falei no vídeo sobre o estoicismo, tem muitas dessas coisas que são uma autorreflexão que eu fiz e que eu procuro fazer frequentemente para que eu consiga continuar evoluindo e avançando com o meu negócio. Então, primeiro compromisso, impecabilidade da palavra, anota aí. E o segundo compromisso é não leve nada pro pessoal. Isso aí eu acho que em vários conteúdos sobre vendas o pessoal fala de vez em quando, que é o seguinte, cara, o cliente, ele não vai estar dizendo não para ti. Ele não está dizendo não para ti. Ele está dizendo não para tua solução. Ele está dizendo não para tua empresa, talvez. Ele está dizendo não porque ele tem uma objeção de mercado. Vamos lá, vamos supor que tu é um gestor de tráfego pago ou tu tem uma agência de marketing digital, tá? Tu vai ligar para o cliente, aí tu vai dizer para ele que tu é de uma agência de marketing digital. O problema do não que ele vai te dizer, se ele te disser, não é para ti. Ou é porque ele não precisa, ou porque ele não precisa naquele momento, ou porque ele tem objeção de mercado que tipo assim, cara, eu já investi em marketing, não deu certo, eu faço do meu jeito, tá? Eu usei o exemplo do marketing digital porque eu tive uma empresa de gestão de tráfego pago. E a gente escutava muita objeção de mercado. E aí, vamos lá, a gente não está aqui para falar sobre técnicas de venda, mas existem formas de tu antecipar isso, evitar isso, enfim, não é isso que eu quero dizer. Eu quero que tu internalize que o segundo compromisso do livro, Os 4 Compromissos, ele fala sobre não levar nada pro lado pessoal. O cara não te respondeu uma mensagem, ele pode estar ocupado, ele pode realmente não ter visto, né? Aí vamos lá, tu tem o WhatsApp lá, tu tem habilitado a confirmação de leitura e o teu prospect também. Então, tu viu o azulzinho lá e ele não respondeu. Às vezes, cara, a pessoa viu e aí quando ela ia responder, surgiu uma demanda, ela teve que atender aquela demanda e ela esqueceu, né? Às vezes, ela não viu porque ela não viu. E aí eu sempre lembro da minha irmã. A minha irmã, ela é uma pessoa que hoje ela ocupa um alto cargo de gerência e, cara, o WhatsApp dela é lotado de mensagem pessoal, mensagem profissional, um monte de coisa, né? Ela resolve um monte de coisa ao mesmo tempo, então nem sempre ela consegue ver a mensagem na hora e às vezes ela vê e esquece de responder. Eu mesmo, na semana passada, me comprometi com uma amiga de ver um negócio para ela e eu acabei esquecendo. E eu lembrei depois, eu disse, puxa, sabe? Então, assim, nem sempre é porque a pessoa não quer. Às vezes é, claro que é. Às vezes é, a pessoa te ignora, às vezes a pessoa realmente não quer, às vezes a pessoa é mal educada, mas na maioria das vezes não, cara. Na maioria das vezes, ainda mais, vamos lá, estamos aqui falando de empresário para empresário, de quem trabalha com B2B para quem trabalha com B2B. E a gente sabe que a nossa realidade é essa. A gente está sempre na função, ainda mais quando tu tem uma empresa enxuta ou quando tu trabalha sozinho. Se tu está prospectando alguém que tem um perfil parecido com o teu, ou não, o cara é dono de uma grande empresa, pô, aí
mais ainda, o cara tem uma agenda super lotada. Então nem sempre ele vai conseguir te atender, nem sempre ele vai conseguir te responder. Às vezes ele vai dizer não para ti, para tua oferta, mas não é para ti, é para tua empresa, é para o teu serviço, é para tua solução. E talvez às vezes o não seja o não te quero, talvez seja o não preciso agora. Então não leve nada pro lado pessoal. Esse é o segundo compromisso que o livro Os Quatro Compromissos ele traz. E aí o terceiro compromisso ele é meio parecido com esse, tá? O terceiro compromisso ele pega o antes disso, tá? O segundo compromisso ele fala do depois, né? De quando tu vai lá, liga para a pessoa, faz uma reunião com a pessoa, manda uma proposta, faz um follow-up. Enfim, quando a pessoa te diz não, quando ela não te atende, quando ela não te responde, isso fala do depois. O terceiro compromisso é não tire conclusões precipitadas. Ele conecta com o segundo, por quê? Porque, como eu te disse, daqui a pouco, poxa, tu mandou uma mensagem pro cara, o cara não respondeu. Tu já começa a pensar em 3, 4 motivos para ele não te responder. Não tire conclusões precipitadas. Mas eu gosto de usar esse terceiro compromisso como o antes, porque ele me remete muito a um fundamento que eu aprendi quando fiz formação em coaching, que é do não julgamento, né? Às vezes, e aí eu vou trazer um exemplo real, tá? Eu fiz a minha lista de prospecção, desenhei o meu ICP, tudo direitinho. Eu tô falando isso, é um exemplo real, tá? E aí eu fui lá para higienizar a lista, para fazer alguns filtros, para começar minhas prospecções. E aí eu via algumas informações em alguns clientes e eu meio que inconscientemente eu pensei assim, cara, acho que esse cliente aqui não tem o perfil exatamente de cliente que eu queria. Acho que eu exportei errado esse aqui. Mas eu não sei, eu não posso tirar conclusões precipitadas, eu não liguei para ele para saber. Vamos lá e liga. Eu tenho mais um exemplo real de um cliente que quando eu tinha uma empresa de gestão de tráfego, eu liguei para um cliente, ele tinha uma loja de atacado e varejo de roupas, e ele era um lojista pequeno, no sentido de que ele não tinha uma grande loja, ele era mais um fornecedor do que um vendedor, né? Ele tinha uma estrutura bem enxuta, uma estrutura bem pequena. Eu liguei para ele, quando a gente conversou, quando ele aceitou a reunião, eu sempre faço uma pesquisa mais aprofundada antes da reunião, e eu olhei e disse assim, bah, esse cliente aqui, eu acho que ele não vai fechar comigo, acho que ele não vai ter, juro, eu acho que ele não vai ter orçamento para anúncio e para pagar o meu serviço. Mas eu tinha marcado a reunião, eu fui para a reunião e eu fiz a reunião com a mesma qualidade que eu faço para todos. Mas eu já tinha feito um pré-julgamento antes. Quando eu fui para a reunião, eu pensei assim, cara, poxa, eu tô cometendo um erro aqui, né? Eu tô julgando ele. E eu fui lá, fiz uma reunião com a pessoa, o cliente ficou comigo, fechou o contrato, ele tinha orçamento para isso, a gente foi lá, ficou alguns meses aí trabalhando junto. Então, assim, não tire conclusões precipitadas. Esse é o terceiro compromisso do livro Os Quatro Compromissos. Tem vários exemplos que a gente pode citar aqui. Mas o que eu quero dizer, resumindo esse terceiro compromisso, é que tu tem que cuidar os teus pensamentos, os teus pré-julgamentos, para tu não matar nenhuma venda antes que ela aconteça. E aí, de novo, por isso que eu disse que ela se conecta com o segundo, porque às vezes tu vai mandar uma mensagem, tu vai fazer uma reunião com o cliente, e aí tu vai marcar com ele, beleza, o próximo passo então é a gente marcar uma reunião para eu te mostrar o projeto. Vamos marcar para a semana que vem? Vamos. E aí o cliente não confirmou o invite que tu mandou para ele. Aí o cliente te deu um no-show, sabe, que é não comparecer. Tu vai ficar pensando, puxa, o cara não vai firmar, não vai querer, desistiu. Esse é o antes, né? Tu tá pensando assim, acho que ele não gostou muito. A gente tem que fazer uma pré-análise, mas a gente tem que cuidar essa linha tênue das conclusões precipitadas. A gente tem que criar as hipóteses, mas deixar elas só no campo da hipótese. E não tomar isso como uma decisão final, como uma afirmativa, né? Não, esse cara não vai fechar comigo. Ou, eu não vou ligar para essa empresa porque eu acho que eu me enganei aqui e o perfil não é esse. Se tu desenhou bem o teu perfil de cliente ideal e se tu usou uma boa ferramenta de extração de lista, esse cliente sim, ele já se pressupõe que ele está apto a contratar. Tu tem que ligar para ele para ver, tu tem que marcar a reunião para fazer o diagnóstico com ele para ver, e tu tem que avançar para ver. Não tire conclusões precipitadas, tá? E o quarto compromisso
A exemplo da última lição do estoicismo, eu acho que esse quarto compromisso ele é o mais forte. Tá? Ele me remete também a um princípio que eu muito uso, que eu falo pro meu filho, eu falo muito isso pro meu filho, e eu repito isso para mim e falo com várias pessoas, tá? O quarto compromisso é dê o melhor de si. Sempre dê o melhor de si. Só que tem um detalhe bastante importante nesse sempre dê o melhor de si, tá? Vamos lá. Nem todos os dias tu vai acordar com a mesma energia. Ah, detalhe, deixa eu explicar qual é a conexão que isso tem com um princípio que eu gosto de utilizar muito, que é faça o melhor que tu pode nas condições que tu tem. Tá? Esse é um princípio que eu uso e isso lembra muito, isso conecta muito, na verdade, com esse quarto compromisso que é sempre dê o melhor de si. O que eu quero dizer com isso? Como eu estava falando, nem sempre tu vai acordar com a mesma energia. Nem todos os dias tu vai ter a mesma disposição. Então, sempre dê o melhor de si, às vezes pode ser o mínimo, porque era o melhor que tu podia fazer naquele dia. E aí, a exemplo também do que aconteceu no vídeo anterior, eu vou trazer uma realidade, né, de uma vulnerabilidade minha. Tem momentos em que a gente se sente mais para baixo, mais depressivo, não clinicamente, mas a gente fica meio bad, como a galera fala, né? Puxa, não vou conseguir fazer 1h30 de prospecção. Eu conversei isso na última sessão que eu tive com a minha terapeuta, com a Chayane, e eu disse isso para ela, disse assim, poxa, tem dias que eu não consigo fazer 1h30, eu faço meia hora, 1 hora, ou trazendo para números, eu não consegui ligar para 40 empresas, eu liguei para 20, liguei para 10, mas aquele foi o melhor que tu pode dar naquele momento. Então tu tem que parar com esse comportamento, esse julgamento de que, puxa, eu não fiz 20 ligações, eu não fiz 40 ligações, como foi o meu caso. Eu fiz 10, mas foi o melhor que eu pude fazer naquele dia. É melhor tu fazer o máximo que tu consegue naquele dia do que tu não fazer nada. Por quê? Porque conectando com uma das lições do estoicismo, que é sobre a brevidade da vida. Se tu não fizer nada, o dia vai acabar, a semana vai acabar, o mês vai acabar, e aquele mês tu vai perder o faturamento. Assiste depois, eu vou lembrar de tu assistir o primeiro vídeo, tá? Mas o sempre dê o melhor de si, ele vai muito mais mais interno do que os outros, assim, eu acho que ele vai mais profundo do que isso, por quê? Porque a gente quando trabalha ou sozinho, ou com uma equipe bem enxuta, ou a gente é um empreendedor solo que tem lá um copywriter que é PJ, um vendedor que é PJ, sei lá, a gente tem pessoas, a gente trabalha sozinho, mas a gente tem algumas pessoas que a gente contrata para trabalhos específicos, a gente acaba ficando muito só. E aí, às vezes, nesse nosso casulo, a gente começa a pensar um monte de coisa. E principalmente assim, quando tu tá com uma energia ruim, quando tu tá com um dia que tu não tá muito disposto, tu acaba se entregando para isso e não fazendo nada. Ou às vezes tu faz o mínimo e pensa, poxa, eu tinha que ter feito mais. Cara, aquele mínimo que tu fez foi o melhor de si que tu podia dar naquele dia. De novo, vou trazer o meu exemplo. Teve dias que eu não consegui fazer as 40 ligações, eu não estava com o espírito, com a energia de fazer as 40 ligações. Mas eu fui lá e fiz 10. Tem dias que eu gravo um vídeo e eu não estou no melhor espírito, na melhor vibe para gravar o vídeo. Mas o melhor que eu pude fazer foi pelo menos gravar o vídeo do dia. E eu fui lá e gravei o vídeo do dia. E provavelmente tu já assistiu. Se tu não assistiu, te inscreve aqui no canal e assiste os meus vídeos. Eu falo muito aqui sobre a implementação de processo de vendas. De vez em quando eu vou trazer um conteúdo mais mentalidade, mais mindset, porque a gente precisa ter isso também fortalecido. Mas lembre-se disso, sempre dê o melhor de si. E às vezes o melhor que tu pode dar é o mínimo que tu pode fazer e tá tudo bem. Amanhã é outro dia. Tem uma coisa que eu uso, que é o hashtag seguimos. Seguimos. Vamos fazer o melhor que a gente pode hoje com o que a gente tem. O melhor de si nem sempre vai ser o máximo. Às vezes o mínimo é o melhor que tu pode dar naquele dia e tá tudo bem. O teu negócio, ele não pode parar.
A tua prospecção não pode parar, as tuas reuniões não podem parar, as tuas vendas não podem parar e tu não pode parar. Então, só para a gente fazer um apanhado aqui desses 4 compromissos, tá? Lembre-se sempre da impecabilidade da palavra. E aí tu cuida, prometa só o que tu realmente vai entregar. E cuida principalmente a impecabilidade da palavra para si mesmo, né? Conecta todos os compromissos, olha só. Eu acabei de falar do último compromisso. Cuidado com o que tu fala para si mesmo, né? Segundo compromisso que a gente tem, que é não leve nada pro lado pessoal. O cliente, ele não tá dizendo não para ti. Ele não tá se ele não te ofendeu, se ele não foi pessoal, se ele não foi diretamente falando alguma coisa para ti, é para tua empresa, ou é para tua solução, ou é para aquele momento. Então não leve nada pro pessoal. Terceiro compromisso, né? Não tire conclusões precipitadas. Se tu fez lá a tua definição de perfil de cliente ideal certinho, se tu ligou para o cliente, se tu fez a lista, liga para o cliente. Se tu ligou para o cliente, ele aceitou a reunião, vai para a reunião. Se tu fez a reunião e ele aceitou ir para a proposta, vai para a proposta. Não tire conclusões precipitadas, dê o melhor de si. Esse é o nosso 4º compromisso. Sempre dê o melhor de si, mesmo que às vezes o melhor de si não seja o teu máximo, mas o melhor que tu pôde dar naquele dia, naquele momento, com as condições que tu tinha. Sempre faça o melhor que tu pode com aquilo que tu tem, com o melhor que tu tem. Não esquece disso, tá? Eu vou deixar 2 links para ti. Tá, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo da Sandra. Vou deixar o do último vídeo, que é onde ela reúne os 4 compromissos. Vou deixar aqui mesmo. Tá aqui na descrição, onde ela reúne os 4 compromissos e faz um resumo apanhado disso. E aqui tu vai poder ver o primeiro vídeo, assiste lá o primeiro vídeo, se tu já não assistiu, tá muito legal. E te inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos, se tu tem um negócio B2B e quer implementar um processo de vendas que funciona, quer alavancar tuas vendas. Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso!